Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, mais um dia na presença de Deus, poder adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor. É sempre um prazer e um privilégio. Gostaria que fosse de todos, mas nem sempre as coisas acontecem ou são do jeito que a gente quer, não é verdade? E eu estou com uma palavra para vocês e eu gostaria que vocês, quem puder ou quem quiser me acompanhar, vá lá no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 14. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2. O título dessa mensagem fala de a restauração de Israel. Diz assim o versículo 1. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os restabelecerá na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à casa de Jacó. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá como servos e servas na terra do Senhor. E aprisionarão os seus conquistadores e dominarão os seus opressores. Glória a Deus. Essa promessa, essa restauração, ela se cumpriu no ano de 1948. Muitos daqui já sabem, conhecem essa história. Uma das promessas, talvez uma das maiores restaurações que aconteceu no mundo inteiro, em toda a história da humanidade. Porque há de convir comigo, depois de um povo ter sido espalhados agora atualmente, mais de 2000 anos, mas na época já não tinham se completado 2000 anos, mas há quase 2000 anos, né? Espalhados pelo mundo inteiro, né? Quando os romanos entraram ali em Jerusalém, o povo fugiu, se espalhou pelo mundo inteiro. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois de muitos ter sido mortos, né, mais de 6.000, foi o Holocausto, através da ONU, né, as Organizações Unidas do mundo inteiro, se reuniram e houve uma votação, onde houve o voto de Minerva, que através do diplomata Oswaldo Aranha, eles ganharam o direito de ter o seu Estado de volta. Israel se reuniu. Foi uma grande festa. E a gente sabe que depois disso muitos países se reuniram, tentaram tomar de volta. 6 países tentaram, se uniram, né, para tentar de volta tomar ali as terras, né, de Israel, Jerusalém. Eles não conseguiram. E apesar de serem um número menor, de terem um número de armamentos menores, eles não conseguiram conquistar de novo. Israel está aí. E hoje é um dos países mais respeitados do mundo, né? Tanto na área de educação como na área tecnológica, é um dos países mais respeitados e mais prósperos do mundo. Isso é para que a gente creia e saiba que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, Ele cumpre as suas promessas. Talvez hoje você esteja aqui, esteja precisando de uma restauração na sua vida. E o que Deus quer te propor hoje é uma restauração nessa sua área. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade. Talvez você esteja precisando de uma restauração na sua fé, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida emocional, porque infelizmente nós somos humanos, nós somos falhos, e às vezes a fé, porque precisamos restaurar a nossa fé. É aqui no domingo, onde nós se reunimos e adoramos a Deus, é que nós ganhamos fôlego para poder continuar a nossa semana.
Amém, povo de Deus? E hoje, o que Deus quer falar com você é o seguinte: seja qual for, aonde você estiver precisando de restauração, Ele vai restaurar na sua vida. Amém? Eu profetizo na sua vida, na vida de você que está me ouvindo hoje pela internet, que você terá essa área da sua vida restaurada. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, talvez você esteja aí passando por um problema emocional tão grande que você está pensando em tirar a sua própria vida, mas Deus fala para você hoje: não faça isso. Não faça isso. Aceite a Jesus como seu Salvador hoje e Ele vai restaurar a sua vida. Isso é uma promessa de Deus, amado. E Deus não brinca. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus realizou a promessa de um povo, meu amado. Quantos povos se perderam no mundo e não houve restauração? Aqui mesmo no Brasil, quantos povos indígenas se perderam? Quando Portugal veio aqui, invadiu o Brasil, tomou conta do Brasil, o povo Guarani, o povo Tupi. Você já ouviu falar nesse povo? Você nem ouviu falar. Isso tem menos de que... Não tem 1000 anos que isso aconteceu. O povo já estava separado há mais de 2000 anos, gente. Como pode um povo não se perder? Isso é Deus, amado. É Deus que faz isso. Então, não duvide do seu Deus. Não limite o seu Deus hoje. Creia, Ele vai restaurar a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, ouvi a Tua palavra e eu creio que o Senhor tem poder para me restaurar em todas as áreas da minha vida. Perdoa-me, Senhor, por todos os momentos que eu duvidei de Ti, Senhor. Me restaura, Senhor. Me abençoa nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Continue em oração, permita que eu ore por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, eis aqui, Senhor, os Teus filhos, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma restauração. Eu não sei, Senhor, o que eles estão passando, eu não sei quais são suas dificuldades. Talvez seja a fé que precisa de uma restauração, talvez seja a vida espiritual que está fraco, a sua esperança, Senhor, está fraca, talvez seja no seu casamento, na sua família, Senhor, os seus filhos, eu não sei, não importa, meu Pai, mas eu te peço nesta manhã, Senhor, que vá de encontro, meu Pai, a necessidade do teu povo, Senhor, e restaura, meu Pai, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, Senhor, que quase há 2000 anos estavam espalhados pelo mundo e o Senhor reuniu como nação de novo. Faça isso, Pai, na vida do teu povo, Senhor, assim como dessa pessoa que me ouve pela internet, Senhor, neste momento, e que está, Senhor, angustiadas pelas dificuldades que tem passado, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor restaure, meu Pai, faça ela conhecer o poder e a glória do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo, meu Pai, é o que eu te peço nesta manhã e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos receber o ministério de louvor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí bem alto. Quem está feliz, diga amém. Diga assim: Senhor. Diga mais forte: Senhor, eu estou disponível para o teu fluir, para o teu agir. Você pode dar glória a Deus aí, celebrar o Senhor. Abra sua boca, erga sua voz, levante suas mãos. Manifeste o seu amor, o seu prazer de estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, assim, ó. E para a cruz eu vou. Bem forte, vamos lá. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, vamos louvar. Na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai.
o justo Deus. Aleluia, glória a Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Quantos foram atraídos nessa manhã pela presença do Espírito de Deus? Ele está aqui nesse lugar. Apenas esteja disponível, meu irmão, minha irmã. Aleluia, vamos louvar com alegria. Imerecida vida, vamos lá. Imerecida vida, de graça recebi, aleluia, por sua cruz, da morte me livrou, glória a Deus, trouxe minha vida, eu estava condenado, e agora, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, o quê? Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Aleluia, alegre o teu coração nessa manhã. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Assim, ó, bem forte, vai, impressionante. Impressionante é o teu amor. Obrigada, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, aleluia. Pela cruz me chamou, como gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Bem forte, declare. Pega a sua voz e declare. Pela cruz me chamou, gentilmente ele te atraiu, com laços de amor, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado. Agora a última vez tem que ser mais forte, declare. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele te atrai nessa manhã, nesse dia. Glória a Deus. Queridos, olha, eu já sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesse lugar.
Dê liberdade, dê liberdade. Eu tenho algo para te dizer nessa manhã. Nenhuma condenação há. Aleluia. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse louvor nós cantamos que Ele nos atraiu, amém? Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele me chama, Ele te chama todos os dias. Independente das nossas falhas, dos nossos erros, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito dele. Glória a Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amor que foi revelado na cruz do Calvário. Eu não sei como você entrou nessa manhã aqui, mas sei que você vai sair daqui como mais do que vencedor. Você vai sair daqui preenchido, restaurado, como já foi profetizado hoje sobre nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e continuar glorificando. Em nome desse amor que te atraiu e que te atrai todos os dias. Em nome desse sacrifício que foi feito na cruz. Você pode adorar de todo o teu coração, com toda a intensidade que há em você, com toda a força que há em você. Você pode dar glória, glória a Deus. Santo, santo Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Penso maravilhoso. A liberdade aqui nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Aleluia. Te adoramos, Deus. Deus maior. Aleluia. A igreja louve. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Só a igreja declara isso. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Como nós. Eu vou deixar só a igreja como um lindo coral agora. Criou o céu,
Te adoramos, Senhor. Receba o nosso louvor nessa manhã em nome de Jesus. Criou. É tudo para ti, Senhor. É tudo para ti, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Receba o louvor da tua igreja em nome de Jesus. Tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. A sua família declare para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Tudo para ti, Senhor, te adoramos, te adoramos. Receba o louvor da tua igreja em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa família pertence a ti, os nossos filhos pertencem a ti, Senhor. Senhor, nossos casamentos pertencem a ti, é tudo para o seu louvor. Nós tomamos posse da tua bênção sobre a nossa vida. Aplaude e glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Continue glorificando, continue exaltando. Aleluia, Santo Deus, tu és maravilhoso, Deus. Fica calado não, meu irmão. Aleluia. Deixa fluir de dentro do seu interior o puro louvor. Deixa fluir de você a adoração que você se propôs a entregar nesse dia ao Senhor. Te adoramos, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus, como o nosso Senhor, aquele que nos garante a vitória, aquele que cura nesse dia, que cura nesse momento, que está fluindo aqui nesse lugar. Te adoramos, Senhor, aleluia. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo pra onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Necessitamos, Senhor, da tua força nessa manhã. Vem sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja. Aleluia!
tua luz. Você pode louvar? Acendeu meu coração. Acende, Senhor, aleluia. E eu pude ver em meio à escuridão a tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo pra onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Você pode erguer suas mãos, você pode adorar, você pode buscar. Esse é o lugar de buscar a presença do Senhor. Aleluia, Santo, Santo Deus. Esse lugar é um lugar de renovo. Esse lugar é um lugar de grandes manifestações do poder de Deus na sua vida, na minha vida. Meu irmão, não se abata, não retroceda, apenas adore, adore, glorifique, exalte, adore. Aleluia, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. A tua igreja te glorifica, a tua igreja te adora. Ah, Senhor, receba o nosso louvor nessa manhã. Receba, escuta a oração do teu povo, o clamor da tua igreja. Aquele que entrou aqui abatido, aquele que entrou aqui enfermo, necessitado da tua presença, Senhor. Nós te adoramos e toda honra, toda glória seja dada a ti. Todo louvor, toda honra, toda exaltação pertence a ti. Você pode erguer suas mãos e glorificar e exaltar, engrandecer. Diga: Santo, 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 Santo Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Porque sem ti não estaria aqui. Aleluia. Da glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Você pode cantar, vamos louvar juntos toda a glória. Aleluia. Toda glória, toda vitória eu sei. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele. Diga: Toda honra, todo louvor entrego a ti. entregue a Ele o louvor nessa manhã, porque sem ti, ó Deus, sem ti nenhum de nós estaríamos não aqui. estaria Levante as suas mãos, aqui. igreja, em adoração. Faça deste momento o teu momento de adoração com Deus. Levante a mão, declare assim comigo. Diga: toda vitória, toda vitória eu sei pertence a tudo ti. vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque
aplaudir bem forte a Ele nessa hora. Mas aplauda mais, aplauda mais. Aplauda mais a Ele, diga glória a Deus. Levante as tuas mãos para o céu. Feche os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, nesta manhã eu estou aqui com o meu coração quebrantado, aberto e disposto a ouvir a Tua palavra, porque eu reconheço, Senhor, que se não fosse o Senhor e a Tua palavra, eu não estaria aqui. Vamos aplaudir então bem forte a Ele. Se você reconhece isso, aplauda bem forte ao Senhor. Glória, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Está fraquinho? Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com você nessa manhã, através do louvor, através da adoração, através da palavra inicial. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã já esteja ministrando poderosamente você e trazendo ao teu coração o consolo que somente Ele nos traz, não é? Às vezes a gente busca tanto outras coisas para preencher vazios na nossa vida, não é? Às vezes a gente busca amigos, às vezes a gente busca comprar coisas, adquirir coisas que às vezes a gente nem precisa. E tudo isso, na verdade, são escapes e tentativas de preencher em nós algo que somente Deus e o Espírito dele podem preencher na nossa vida. Nada daquilo que o teu dinheiro pode comprar, nada daquilo que a sua inteligência possa raciocinar, tem o poder de preencher na sua vida aquilo que só Deus pode. E que nessa manhã nós venhamos ter esse entendimento. E nessa manhã nós viemos compreender isso. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé, ela vem por quê? Pelo ouvir. Pastor, por que é tão importante eu estar na igreja? Por que eu preciso estar nesse lugar? Porque por mais que você leia a palavra, e isso acontecia muito comigo, principalmente quando eu estava começando na fé, por mais que eu lesse, relesse a Bíblia, eu não conseguia entender. Eu não conseguia assimilar aquilo que Deus de fato queria dizer através de algumas partes da Bíblia. Mas por que a gente não consegue? Porque a grande verdade é que mais do que ler, a fé, ela vem pelo ouvir. E a igreja é o único lugar instituído por Deus para falar as palavras que alimentam a nossa fé. Diga glória a Deus. Por que eu preciso estar na igreja? Mais do que em qualquer outro lugar. Eu preciso estar na igreja mais do que em qualquer outro lugar, porque a igreja é o único lugar aonde eu vou ouvir as palavras que vão me fazer crer. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir aonde? Em qualquer lugar que você vá, você não vai ouvir o que você precisa para crer em Deus. E é através da fé que vivemos o sobrenatural. Eu quero que você guarde isso. O sobrenatural não se vive pela igreja. Ainda que Deus ele abençoe a sua vida aqui, ainda que Deus ele transforme a sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida não é pela igreja. O sobrenatural de Deus na sua vida é pela sua fé. Glória a Deus, amado. Agora, para que esta fé mova o sobrenatural, você tem que estar na igreja para ouvir. Quem entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho que ir na igreja porque lá na igreja Deus vai mover o sobrenatural. Não, lá na igreja não é lugar de Deus mover o sobrenatural. Igreja é lugar de você ouvir a palavra. Deus ele vai mover o sobrenatural na sua vida por intermédio da palavra que você vai ouvir neste lugar. Glória a Deus. Então por que eu tenho que estar aqui? Porque é aqui que você vai ouvir as palavras de vida eterna. As palavras que vão transformar você, que vai mudar o teu entendimento. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vive a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o sobrenatural, quando a gente renova o entendimento.
E só dá para renovar o entendimento, meu irmão. Só dá para renovar o entendimento, minha irmã, se ouvir a palavra de Deus. E é pela fé em ouvir a palavra que as coisas acontecem. Diga comigo o que você precisa. Ou melhor, vira para a pessoa que está ao teu lado, né? Diga para ela o que você precisa para viver o sobrenatural de Deus. É ouvir a palavra. Amém? O que nós precisamos para vivermos as promessas de Deus é ouvirmos a palavra. Eu tenho que estar na igreja para Deus fazer o milagre. Não, você tem que estar na igreja para ouvir a palavra. Amém? O milagre Deus ele vai fazer mediante aquilo que você ouvir. Agora, acima de tudo, mediante aquilo que você estiver disposto a obedecer. Hoje nós vamos ministrar uma palavra muito importante acerca daquilo que é o maior problema para a vida do homem. Porque às vezes o problema não é a gente ouvir. Às vezes Deus levanta profeta e o profeta fala e a gente ouve. Às vezes a gente vem na igreja e Deus usa a boca do pastor e a gente ouve, mas o problema não é ouvir. O problema é o que fazemos com aquilo que ouvimos. Porque na maioria das vezes aquilo que nós ouvimos, que vai gerar o sobrenatural na nossa vida, na verdade vem através de repreensão. E ninguém gosta de ser repreendido. E a palavra de hoje ela vai nos fazer uma pergunta: como responder à repreensão? Como lidar com a repreensão? Como você lida com a repreensão de Deus? Ou melhor, você tem lidado com a repreensão de Deus? Deus falou tremendamente comigo através dessa palavra. E eu acredito que nessa manhã Deus vai falar poderosamente com cada um de nós, amém? Então você que está aqui, por favor, pega a palavra de Deus, aproveite que você já está de pé. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida. Pega a palavra de Deus aí onde você estiver, você que está nos acompanhando, nos assistindo. Esteja você em casa, esteja você aonde quer que esteja. Se você estiver na condução, não pode pegar a palavra, mas preste total atenção, enquanto nós aqui estaremos comendo este alimento. Pega a palavra e abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, amém? Pega a palavra e abra conosco aí. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. A partir de agora, peço a você, não fale, não ande pela igreja, não converse. É importante que todos ouçam a palavra. É importante que todos recebam aquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus bonito. Amém? Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 57. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 57, diz assim a palavra de Deus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então Jesus vai ser preso e conduzido até a casa de Caifás, e os sumos sacerdotes estavam ali, os anciãos estavam ali. Versículo 58, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Amém? Então Jesus ele vai ser conduzido a um julgamento que na verdade era um falso julgamento, porque na verdade ele estava ali, mas já estava condenado. Jesus ele vai ser levado para ser julgado, mas um julgamento de Araque, porque na verdade a sentença já havia sido decretada. E por que eles vão decretar esta sentença? A ponto de buscarem falsas testemunhas para acusarem Jesus. Porque eles não souberam lidar com a repreensão.
O homem e a mulher, a pessoa que não sabe ser repreendido. E o que é saber ser repreendido? É ter a capacidade de ouvir verdades que doem e utilizar-se destas verdades para transformar a sua vida, para mudar o seu entendimento, o seu caráter. A pessoa que não tem esta capacidade, ela tende a fazer bobagens. Ou pior, ela tende a crucificar aqueles que tentam orientá-la e colocá-la no caminho do bem. É o caso de Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, que versículo triste esse 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse homem. Vamos calar essa voz que tanto nos incomoda. Em vez de a gente fazer o que ele está dizendo, ao invés da gente seguir o conselho que ele está dando, ao invés da gente ouvir a repreensão dele, vamos eliminar essa voz chata que nos incomoda e que nos diz verdades que nós não queremos ouvir. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Você quer viver isso? Eu quero também. Mas para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como dissemos agora há pouco, temos que renovar o nosso entendimento na palavra de Deus. E a renovação, ela passa por ouvirmos a repreensão e atendermos. Estenda a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar agora. Nós vamos orar para que nesta hora Deus ele venha finalmente trazer aquela palavra que vai mudar o teu entendimento, aquela palavra que vai entrar dentro de você, entre a carne e o espírito, entre as juntas e as medulas, e que ela venha produzir um resultado poderoso de transformação na minha, na sua e nas nossas vidas. Comece a pedir isso a Deus agora. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos e comece a orar para que Deus ele venha poderosamente nos ministrar nesta hora. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, é com muita alegria e com grande prazer que nós estamos aqui nesta manhã, no lugar mais importante da terra, Senhor, no lugar onde nós ouvimos a palavra que alimenta a nossa fé, no lugar, ó Deus, em que ouvimos aquilo que faz com que venhamos ser transformados. Por isso, ó Deus, fala conosco agora, ainda que não seja agradável, ainda, Senhor, que não venha de encontro àquilo que nós desejamos, ainda, Senhor, que conflite com os nossos interesses. Senhor, fala poderosamente, porque os teus servos estão aqui para ouvir. Ministre ao nosso coração, não naquilo que queremos, mas naquilo que precisamos, para que esta boa, para que esta perfeita e agradável vontade do Senhor seja liberada sobre nós, para a glória, honra e louvor do teu nome. Fala, porque nós, os teus servos, te ouvimos, estamos aqui para isso. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dar glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Oh Senhor, como nós acabamos de adorar, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Aplauda bem forte, diga glória, glória, receba a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Por favor, toma o teu assento, sente-se no teu lugar. Como eu costumo dizer, como eu costumo falar, por favor, a partir de agora, não ande, não converse, não fale, não se distraia. Você apenas vai abrir a tua Bíblia, olhar para cá, e a partir de agora você vai prestar toda a atenção, que você venha mergulhar comigo dentro das Escrituras, para que Deus venha ministrar você. Você sabe que, segundo o que nos conta a história, o Sinédrio, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, o Sinédrio não era um lugar físico, não. Mas quando nós ouvimos falar acerca do Sinédrio,
Na verdade, esse sinédrio ele consistia em um conselho de juízes. Era uma espécie de corte suprema que operava em Israel, principalmente na época de Jesus. Então o sinédrio não era apenas um lugar físico, mas o sinédrio na verdade era uma junta, era uma corte suprema em Israel, que tinha o poder de legislar acerca de todas as situações concernentes ao povo. Então todos os assuntos de ordem política, religiosa, todas as questões referentes à lei judaica, que geravam contendas, que poderiam gerar discórdias, todas essas questões elas eram trazidas a esse sinédrio, a fim de que elas fossem julgadas e decididas. A palavra final sempre era dada por esse sinédrio. E além disso, além de julgar e decidir, era também de responsabilidade do sinédrio a impetração e a execução de possíveis penas. Então, se o camarada, por exemplo, se a pessoa era pega no ato de adultério, olha, fulano adulterou, e a lei diz que o adultério é proibido, então era o sinédrio, né, que ia lá recorrer à lei, e recorrendo à lei, o sinédrio iria constatar a culpa, e uma vez a culpa constatada, era de responsabilidade desse sinédrio sentenciar e fazer com que esta sentença fosse executada. Então o sinédrio ele era como se fosse o Congresso, ele era como se fosse um parlamento, como se fosse o Congresso Nacional, onde os ministros se reuniam e eles faziam as leis e eles julgavam as pessoas, era a mesma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, perturbasse a ordem, através do uso de heresias, que é justamente do que vão acusar Jesus. Qual vai ser a acusação que as pessoas vão forjar na intenção de matarem Jesus? Vai ser porque Jesus ele vai perturbar a lei através de heresias. Ele vai incitar as pessoas. Pois é, se uma pessoa, assim como os homens vão julgar Jesus, perturbasse a ordem, incitando o povo a qualquer tipo de revolta contra os costumes, esta pessoa seria julgada pelo sinédrio. E dependendo do resultado deste julgamento, essa pessoa seria punida de acordo com o grau da heresia ou de acordo com o grau do delito, da culpa. Então olha o poder, e eu quero que você comece a meditar, comece a pensar comigo, olha o poder que o sinédrio exercia sobre os judeus. Israel nessa época, para você ter uma ideia, Israel nessa época estava subjugada a Roma. Eram os romanos que tinham o poder sobre os judeus. Porém, apesar dos romanos terem domínio sobre os judeus, eles respeitavam os costumes. Os romanos, eles submetiam os povos, mas eles respeitavam os costumes de cada povo que estava sobre eles. Então, com isso, o que acontecia? Apesar dos judeus serem escravos, servos dos romanos, as tradições e os costumes judaicos eram respeitados pelos romanos. Então, por isso que mesmo numa época de escravidão, mesmo numa época de servidão, o sinédrio acabava exercendo ainda assim grande influência. Porque como os romanos, que eram superiores, acatavam as decisões religiosas, então o sinédrio, mesmo estando debaixo de subjeição, o sinédrio acabava tendo poder. E segundo a história, segundo a palavra, haviam 3 categorias de pessoas que compunham o sinédrio. Esse sinédrio era composto por 3 tipos de pessoas. Primeiro, os sumos sacerdotes, que eram aqueles que presidiam, não é? Eram os superiores, os chefes do sinédrio. Eram os homens que supervisionavam todos os procedimentos. Eram as pessoas que inclusive cuidavam da parte financeira do templo, né? Eles cuidavam da parte de todo o dinheiro que entrava. Então, primeiro, eram os sumos sacerdotes. Depois, os anciãos, né? Que representavam a aristocracia sacerdotal, ou seja, eles eram as pessoas que injetavam recursos na obra, que injetavam recursos no templo. Os anciãos, eles eram aquelas pessoas que detinham um poder financeiro muito grande. Era a nata, era como se fosse a elite de Israel. Então primeiro vinham os sumos sacerdotes, depois vinham os anciãos,
E por último vinham os escribas, que na sua maioria eram fariseus, que na sua maioria eram advogados, que na sua maioria eram homens treinados em direito, treinados em teologia e também em filosofia. Então essa era a nata que formava o sinédrio. Eram pessoas entendidas, eram pessoas esclarecidas, eram pessoas estudadas, pessoas que detinham o poder e a influência tanto política quanto religiosa. Ou seja, aquele grupo de pessoas detinham o poder sobre a sociedade. E esse sinédrio, ele tinha como sede, qual era a sede? Onde era a sede desse sinédrio? Era o templo de Jerusalém. Então o templo, eu quero que você entenda isso, o templo de Jerusalém, além de ser um lugar religioso, além de ser um lugar de fé, era também a base do poder político dos judeus. E nessa época aqui, na época de Jesus, os dois sumos sacerdotes mais poderosos que controlavam esse sinédrio eram Anás, que já não estava exercendo diretamente, mas por ser mais velho, por ser mais experiente, ele era uma pessoa que todos ouviam. Anás, por ser um homem experiente, por ser uma pessoa, que tinha uma experiência maior, um tempo de vida maior, ele era uma pessoa persuasiva. E junto com o seu genro, Caifás, eram eles que controlavam todo o sinédrio. Então, se alguém quisesse fazer alguma coisa, teriam que ir a Anás e a Caifás, porque eram eles que detinham em suas mãos o poder de influenciar, o poder de controlar, o poder de dizer sim ou não, naquilo que dizia respeito às coisas dos judeus. Estes dois homens detinham todo o poder sobre o sinédrio, sobre a opinião pública e principalmente sobre os negócios. Pastor, mas sobre os negócios? Como assim? A grande verdade é que o templo, por ser a base religiosa, mas também por ser a base política, acabou com o passar do tempo perdendo algumas das suas características. E aos poucos foi se transformando também num grande negócio, principalmente naquilo que dizia respeito aos sacrifícios, às ofertas e os holocaustos. Porque o que acontecia? De ano em ano, todo Israel teria que se reunir em Jerusalém para sacrificarem ao Senhor. Isso era lei. Os judeus, eles tinham que se reunir, participar das festas para adorarem ao Senhor. Só que uma coisa é você morar em Judá, uma coisa era você morar em Benjamim e ir para Jerusalém, porque Judá e Benjamim era ali do lado. Outra coisa é você morar lá em Azer, que é lá no extremo, lá no final. Outra coisa é você morar lá em Naftali. Então o que acontecia? Quando as pessoas elas iam para Jerusalém para adorar, elas levavam, ovelhas, cordeiros, bois para o sacrifício. Quem morava perto de Jerusalém era fácil, a pessoa ia lá e se deslocava. Mas o camarada que morasse lá no extremo de Israel, como é que ele ia fazer uma viagem de 2, 3, 4, 5 dias andando e trazendo família, trazendo filhos e ainda trazendo ovelhas, cabras? Morriam pelo caminho muitos animais. Aí a pessoa chegava lá, quando chegava em Jerusalém não tinha o que apresentar, por quê? Porque morreu no caminho. Então, para se evitar esse problema, o que começou a ser feito? Um sistema onde as pessoas, por exemplo, o camarada mora lá em Naftali, longe a beça de Jerusalém. Aí ele pegava o seu cordeiro, ele vendia o seu cordeiro, ele comprava ele vendia o seu cordeiro. Lá onde ele estava, por exemplo, ele era de Naftali. Eu vou para Jerusalém, mas para eu não me deslocar até Jerusalém, numa viagem desgastante, levando meu animal, eu vou vender o meu animal aqui. Quando eu chegar em Jerusalém, eu compro um animal lá e apresento ao Senhor. Perfeito? Então o camarada pegava, por exemplo, ele pegava a sua ovelha que vendia 100, que custava 100 dinheiros. Ele vendia em Naftali, colocava os 100 dinheiros no bolso e fazia viagem. Quando ele chegava em Jerusalém, no próprio templo havia o mercado.
Então ele podia comprar pelo mesmo valor ali e sacrificar ao Senhor. Era uma coisa mais simples, era uma coisa mais prática, era uma coisa mais cômoda e mais segura. Evitaria de ter um desgaste na viagem. Só que com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O camarada, por exemplo, ia sair de Naftali. Aí ele vendia a sua ovelha por 100 dinheiros. Quando ele chegava em Jerusalém, o que os mercadores de Jerusalém faziam? Eu tenho aqui uma ovelha boa. Em vez de você, quanto é que você vendeu a sua ovelha lá na tua terra? Eu vendi por 100. Eu te vendo por 80. Porque os comerciantes de Jerusalém, os comerciantes do templo, eles ganhavam na quantidade. Então o que eles faziam? Você compra comigo por 80, eu vou vender mais. Você vai comprar por um valor mais barato do que o que você vendeu e você ainda vai embolsar 20. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então ele vendia na terra dele por 100, comprava em Jerusalém por 80 e ainda embolsava 20 para ele. Aí ele pegava aquele animal que ele comprou mais barato e ia para o templo e apresentava como sacrifício ao Senhor. Só que aquele sacrifício estava deteriorado. Aquele sacrifício estava manchado. Por quê? Porque se ele vendeu por 100, ele tinha que comprar pelo mesmo valor. Glória a Deus, amado. Só que ele vai roubar Deus ali, né? Ele vai fazer um negócio, uma maracutaia ali. Então ele vai comprar por 80, vai embolsar algo que não era dele e vai apresentar para Deus uma oferta mexida. Vai apresentar para Deus um sacrifício mexido. Então, com isso, os sacrifícios e holocaustos oferecidos no templo acabaram transformando o templo de Jerusalém numa grande casa de negócios, em que todo mundo saía ganhando, menos Deus. Todo mundo saía ganhando. A pessoa que ia oferecer o sacrifício ganhava por quê? Né? Pelo menos aos olhos naturais. Não, eu vendi por 100, eu vendi por 100, estou comprando por 80, ainda estou embolsando 20, que legal! O comerciante comprava mais barato, mas ele está vendendo, né, em quantidade, então ele também acabava ganhando. Mas nisso, Deus estava deixando de ser adorado da maneira correta. Foi por isso que o Senhor Jesus, ao se indignar com aquilo, ele entrou no templo e expulsou os cambistas e destruiu as barracas. Glória a Deus, amado. O problema não é o comércio. Não pode fazer comércio. Não, o problema não é o comércio. Pelo contrário, o comércio era uma solução. E o camarada vinha de longe. Como é que ele vai trazer tudo? Então ele vendia lá, vinha. O problema não é o comércio. O problema é a forma com que a coisa era feita, o propósito com que a coisa era feita. Não era adorar a Deus, não estava mais se tratando de adorar a Deus unicamente, mas se tratava de ganhar vantagem em cima das coisas de Deus. Aí Jesus, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no templo e vai sair destruindo e chutando tudo, e Jesus vai trazer uma palavra dura. E aqui vai começar o grande problema. Eu quero que você veja aqui comigo, aqui mesmo em Mateus. Só você voltar um pouquinho. Mateus no capítulo 21. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 21, versículo 12. Olha o que diz aqui a palavra, presta atenção. Mateus capítulo 21, versículo 12 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas, diga comigo, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Porque o que as pessoas estavam fazendo ali no templo? Elas estavam roubando a Deus. Elas estavam ganhando vantagem através do roubo. E era contra isso que Jesus estava falando. E Jesus, ele falou abertamente estas palavras.
A minha casa, versículo 3, será chamada casa de oração. Isso aqui é para o povo adorar, isso aqui é para o povo glorificar, isso aqui é para o povo exaltar a Deus, isso aqui é para o povo adorar ao Senhor, isso aqui é para o povo fazer expiação dos seus pecados. Mas vocês estão mudando a coisa. Vocês estão transformando um lugar de adoração em um lugar de negócio para ganhar vantagem, para roubar. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém, amados? Então vamos entender, olhe para cá. Enquanto Jesus alegava ser o Filho de Deus, enquanto Jesus fazia milagres em nome de Deus, se intitulando Messias, ele até incomodou. Não vou dizer para você que ele não incomodava, ele incomodou com isso. Ele até gerava indignação de muita gente quando ele dizia que era o Filho de Deus. Tinha muita gente que se incomodava com isso, mas as pessoas toleravam, né? Isso aí deve ser mais um louco, deve ser mais um profeta. Ele está fazendo maravilhas em nome de Deus. Deixa o homem. Ele até incomodava, mas as pessoas não estavam nem aí. Mas quando Jesus mexeu no bolso das pessoas, porque ao entrar no templo e destruir tudo, Jesus ele não estava simplesmente pregando a palavra, mas ele estava revelando algo que estava completamente contrário à vontade de Deus dentro do templo. O templo estava manchado, diga glória a Deus. O templo estava manchado, meu irmão. Quando Jesus mexeu no bolso daquelas pessoas, quando Jesus tocou com a verdade na ferida deles, dizendo: isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Isso aqui é casa de oração. Meu amigo, Jesus, ao fazer isso aqui, ele fez algo muito sério. Você sabe o que Jesus estava fazendo aqui ao dizer essas palavras? Jesus estava confrontando o interesse dos poderosos. Mais do que expulsar os cambistas, mais do que decretar que aquele lugar era casa de oração, Jesus estava tocando na ferida. Jesus estava repreendendo, confrontando os interesses de pessoas que, apesar de aparentemente serem submissas e santas, na verdade não eram santos. Os principais sacerdotes, eles tinham uma pompa de santidade, porque conheciam a palavra. Eles eram pessoas persuasivas, mas na verdade eles não tinham nada disso. Pelo contrário, eram pessoas que, ao invés de se adaptarem à vontade de Deus, manipulavam a fé para lucrarem. Manipulavam a fé pelo interesse próprio. Amado, quando o Espírito Santo nos mostrou isso, Deus ele começou a nos fazer enxergar que nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas não agem assim com Deus. E quando eu falo pessoas agirem assim com Deus, eu não estou falando apenas de igrejas que fazem eventos e que fazem trabalhos para angariar dinheiro, para sustentarem seus impérios, não. Quando eu falo que tem muitas pessoas que agem assim com Deus, eu não estou falando de igrejas que perderam a função de somente pregar a palavra e de ser um lugar de oração para se transformar num covil de ladrões, não. Mas quando eu falo que existem muitas pessoas assim no dia de hoje, eu estou falando de pessoas que estão mais preocupadas em usar a fé do que ousar em fé. Eu estou falando de pessoas que estão muito mais preocupadas em viver da fé do que viver em fé. Porque existe uma diferença muito grande em viver em fé e viver da fé. Esses homens aqui, eles usavam o conhecimento da palavra, eles usavam a influência, eles usavam o seu poder de persuasão, não para fazerem a diferença, para obedecerem, nada disso.
mas era para proveito próprio. Amados, e quantas pessoas que dão glória a Deus na igreja, oh, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas que estão na igreja, que glorificam, que exaltam, que louvam, que gritam, mas o coração está longe de Deus. Estão na igreja, estão no templo, às vezes são sacerdotes até, têm cargos, têm responsabilidades, pessoas que estão na igreja sempre, mas assim como os principais sacerdotes, assim como os anciãos, assim como os escribas e fariseus, estão na igreja, mas estão longe do ideal de Deus. Pessoas que estão na igreja, às vezes, fingindo ser algo que não é. A pessoa bota aquela aparência, aquela Bíblia debaixo do braço, aquela fala eloquente, e que na igreja exalta e bababá, e as pessoas olham e dizem ali, ó, o cara é de Deus, mas na intimidade, aonde ninguém enxerga e só Deus vê, aonde ninguém enxerga e às vezes só a família vê, não é nada daquilo. Pessoas que se preocupam transparecerem aquilo que não são, para quê? Para conseguir alguma coisa. Pastor, qual é a intenção de uma pessoa estar na igreja e não viver a fé? Qual é a intenção de uma pessoa estar na igreja, mas não ser de fato aquilo que Deus quer? Só tem uma intenção, é conseguir de Deus alguma coisa. E tem muita gente assim, que para conseguir um carro, que para conseguir um casamento, que para conseguir uma cura, que para conseguir uma porta de emprego, que para conseguir uma promoção, a pessoa vai para a igreja, a pessoa ora, a pessoa clama, a pessoa busca, mas ela não está nem aí para o mais importante. Quantas pessoas assim, amado? É como aquele camarada que está na igreja só para conquistar a menina. E o camarada entrega a vida para Jesus, o camarada diz que vai batizar, o camarada pula, roda, sapateia, fala em línguas, ele faz qualquer coisa, para quê? Para conquistar a menina. A partir do momento que casa, ele deixa a igreja, aí ele mostra quem ele é. É isso. Os principais sacerdotes, os anciãos do templo, os escribas e fariseus, o sinédrio, nada mais eram do que uma quantidade, um conjunto de pessoas que agiam assim, que colocavam uma capa para conseguirem aquilo que queriam, para conseguirem alcançar os seus objetivos. É como aquela pessoa que vem para a igreja só para resolver problema. Ah, eu estou com a vida toda destruída, eu estou doente, eu estou enfermo, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer campanha, eu vou subir um monte, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por quê? Porque a pessoa está precisando, porque a pessoa está querendo algo, porque ela está de olho não na fé, não na salvação, não na adoração, não que Deus seja mais importante, ela está de olho em alguma coisa. Volto a dizer, eu já falei isso várias vezes aqui, e volto a dizer mais uma vez, eu não sou contra você buscar a Deus, ou você buscar satisfazer as suas necessidades em Deus. Eu não sou contra, porque se o Senhor é o nosso Pai, se o Senhor é o nosso provedor, se Ele é o nosso Deus, Ele é aquele quem cuida de nós. Glória a Deus, amados. É Ele, claro. Eu não sou contra você precisar de uma bênção e você orar a Deus e clamar a Deus para essa bênção vir. Só que o problema é que se a única coisa que move você é isso, se a única coisa que te faz trocar de roupa, acordar cedo e vir na igreja é para que em troca disso você venha receber alguma coisa, se o que te move a sentar nesse banco e estar na igreja é a possibilidade de, ao estar aqui, você ver a tua vida enricar, você ver a tua vida prosperar, você ver a tua enfermidade ser curada, você ver o milagre acontecer, se é só isso, você, eu, nós estaremos exatamente da mesma forma que os sacerdotes e escribas. Da mesma forma. Nós não seremos diferentes dos homens do Sinédrio, porque os homens do Sinédrio agiam assim. Meu irmão, olhe para mim, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E assim como a atitude de Jesus confrontou o Sinédrio, talvez você está aqui e esta palavra que nós estamos pregando está te confrontando de alguma forma. Talvez você, sem perceber, tem se motivado a buscar a Deus não pelos motivos certos,
que te motiva a buscar a Deus? Ah, pastor, eu estou aqui na igreja porque eu preciso ser curado. Sabe, pastor? E eu sei que Deus é aquele que cura. Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, sabe, porque eu estou desempregado. E eu sei que Deus é poderoso para abrir uma porta, Deus é poderoso para te curar, é poderoso para te fazer tudo. Mas sabe quando é que Deus vai fazer? Quando você buscar, não aquilo que Ele pode fazer, mas quando você buscar quem Ele é. É quando nós buscamos a Deus na essência, que Ele manifesta a sua glória em nossas vidas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. É buscar a Deus na sua essência, é ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: Deus me quer verdadeiro. Amém. Provérbios no capítulo 3, eu quero que você abra lá. Vamos ver aqui. Provérbios, capítulo de número 3, no versículo 11. Olha que a palavra de Deus, ela diz aqui, Provérbios capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: filho meu. Olha aqui, presta atenção. Se Deus está falando filho meu, significa que Ele é o nosso Pai. Se a palavra está vindo e nós somos considerados filhos, significa que é o Pai que está falando. E olha o que o Pai está dizendo aqui: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí olha o que ele diz aqui no verso 13, gente: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Como é que a gente acha sabedoria e adquire conhecimento? Não nos enojando da repreensão do pai, não ignorando a repreensão de Deus. Bem-aventurada é a pessoa que, quando confrontada pela palavra, que quando repreendida, ao invés de rejeitar, ao invés de se enojar, ela se quebranta. Glória a Deus, igreja. Porque Deus, Ele não está chamando a tua atenção, não é porque Ele quer ser maior do que você, ou porque Ele quer ver você, não. É como um pai aconselhando o filho ao melhor porque ele ama. Amados, sem dúvida nenhuma, essas palavras aqui, elas estão confrontando e repreendendo a cada um de nós. Porque a grande verdade é que a gente acaba muitas vezes se esquecendo disso, e muitas das vezes o que nos motiva a fazer coisas são interesses e não Deus. Quantos de nós que em vários momentos da nossa vida somos motivados e fazemos coisas interessadas não especificamente naquilo que Deus quer, mas fazemos coisas interessadas naquilo que a gente deseja. Só que a grande questão é: como reagir diante do confronto? Como reagir diante da repreensão? Como responder à repreensão? Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Existem pessoas que, quando são confrontadas, que quando são ensinadas na verdade, se quebrantam. Você manda uma verdade dura na cara da pessoa e a pessoa chora, reconhece, se humilha. Tem muitas pessoas que se arrependem quando elas são repreendidas. Mas existem algumas pessoas chamadas de irreconciliáveis, que por mais que esfregue a verdade na cara dela, por mais que a verdade esteja diante por mais que a pessoa no seu íntimo até admita o seu erro, a pessoa ela prefere arrumar formas de ignorar a verdade. A pessoa ela prefere arrumar formas de se levantar contra a repreensão. Ela prefere isso do que se quebrantar. E por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que o Sinédrio vai fazer em resposta da atitude de Jesus. Volta comigo em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. O texto que nós lemos. Mateus, capítulo de número 26. Versículo 57.
diz assim: e os que prenderam a Jesus, o conduziram aonde? A casa de quem? Do sumo sacerdote Caifás. Lembra do que a gente explicou? Quem era Caifás? Junto com Anás, seu sogro, eles eram os sumos sacerdotes que detinham todo o poder do sinédrio. Então eles vão pegar Jesus e vão levar para esses homens aqui, que eram responsáveis inclusive pelos recursos financeiros do templo de Jerusalém. Olha aí, ó. Os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas, olha aí, e os anciãos, ou seja, a nata estava reunida. Lembra? O sinédrio era composto pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos e pelos fariseus, escribas. Estava todo mundo lá. Versículo 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Verso 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho, o que eles vão fazer com a repreensão? O que eles vão fazer com a palavra dura que eles receberam? Eles vão se quebrantar? Não! Eles vão dizer assim: ah é? Vamos dar um jeito de calar esse camarada. Vamos dar um jeito de matar ele. Vamos arrumar alguma coisa para a gente calar a voz. Porque é muito melhor você calar a voz que te incomoda do que você ouvir e mudar. É isso que eles vão fazer. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, verso 60. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: ó, esse aí, ó, disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus estava falando de coisas espirituais, mas ele falou isso aqui. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: ô rapaz, ô Jesus, não respondes nada? Olha aí, ó. Veja. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava o silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Você vai ver, Caifás. Vocês vão ver, anciãos, vocês vão ver, escribas. Versículo 65, só que em vez de ele receber aquela palavra com temor, olha a resposta, versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Era isso que a gente precisava ouvir da tua boca para a gente acabar com você. Era isso que a gente precisava ouvir Jesus dizer, para a gente calar essa voz que tanto incomoda. Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Olha aqui, vocês ouviram ele falar que ele vai vir com poder, que ele vai vir com glória. Versículo 66. Que vos parece? O que vocês acham? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Vamos acabar com ele. Vamos matar ele. Mas olha aqui para mim, gente. Gente, olha para cá. Vamos supor que Jesus fosse doido. Vamos supor que Jesus não fosse Jesus, que Jesus não fosse Deus. Qual era o crime que Jesus estava cometendo ao afirmar que ele era filho de Deus? Ele estava cometendo algum crime com isso? O máximo que poderiam dizer é que ele era um homem louco, mas ele não estava cometendo crime a ponto de ser condenado à morte. Por que de fato Jesus estava sendo condenado à morte? Não foi porque ele disse que o templo seria destruído e edificado em 3 dias, não. Jesus estava sendo condenado à morte porque lá atrás, quando ele entrou no templo e acabou com aquilo tudo, ele confrontou
aquelas pessoas. Versículo 66, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto. Gente, olha isso aqui. Olha o que uma pessoa irreconciliável é capaz de fazer com Jesus. Olha o que uma pessoa que não gosta de ouvir a verdade é capaz de fazer com Jesus. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, a quem é o que te bateu? Olha aqui para mim, igreja, Jesus aqui está sendo ridicularizado. Você entende isso? Jesus está sendo caçoado, Jesus está sendo envergonhado, Jesus está sendo agredido, humilhado injustamente. Jesus ele vai ser submetido a um julgamento no qual ele já estava condenado. E tudo isso por quê? Por quê? Porque para o Sinédrio, e principalmente para Caifás, principalmente para o líder daquela cúpula, era muito mais prático, era muito mais conveniente eliminar o que incomodava. Era muito mais prático, era muito mais conveniente calar a voz da repreensão do que ouvir aquela voz, reconhecer os seus próprios erros e se arrepender. Às vezes é muito mais prático a gente deixar de ter uma amizade com alguém que nos fala a verdade. Às vezes é muito mais prático a gente deixar de ir na igreja para não ouvir a palavra da verdade. Às vezes é muito mais prático a gente encerrar uma conversa com uma pessoa que sempre fala coisas que nos machucam, mas que edificam. É muito mais fácil a gente ignorar a verdade do que quebrar o nosso próprio eu. Do que a gente reconhecer, não, eu estou errado, eu tenho que me consertar. Quantos profetas já se levantaram dizendo, eu tenho que tomar um jeito na minha vida, mas é muito mais fácil eu ignorar o que eu ouço e fazer o que eu quero. Amado, você sabe qual é o maior milagre? Olha aqui para mim, você sabe qual é o maior milagre que Deus ele pode fazer na vida de alguém? Não é curar um paralítico e fazer o paralítico andar. O maior milagre que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa não é abrir os olhos do cego, não é abrir os ouvidos do surdo, não é abrir uma porta de... O maior milagre que Deus ele faz na vida de uma pessoa é fazer com que uma pessoa toda errada consiga enxergar os seus erros, se quebrantar, se arrepender e fazer a coisa certa. Por isso que a palavra de Deus ela diz que a festa no céu, quando o ímpio, o pecador se arrepende, a festa no céu, porque o maior de todos os milagres é a pessoa dentro da sua soberba e altivez conseguir ouvir a palavra de Deus e reconhecer que ela precisa mudar. O que aconteceu com João Batista, gente? Vocês conhecem a história de João Batista, né? A Bíblia diz que Herodes Antipas, o mesmo que também vai agredir Jesus, o Herodes ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa do irmão. Olha que coisa suja. Ele traía o próprio irmão com a mulher dele, né? Só que João Batista estava toda hora lá, se arrepende, você está em pecado, muda de vida, para com isso. O reino dos céus está vindo, se quebranta, para, está errado, isso aí está errado. E quem é que quer ficar ouvindo isso toda hora? Quem é que quer ficar toda hora ouvindo que a pessoa não pode se prostituir, que a pessoa não pode roubar, que a pessoa não pode mentir, que a pessoa não pode trair a esposa? Quem é que quer ficar ouvindo isso toda hora? Ninguém quer. Quem é que quer ficar ouvindo uma palavra que fala toda hora de arrependimento, de quebrantamento, de santidade? As pessoas querem festa, as pessoas querem aquilo no qual elas não são feridas. Você tem que deixar esse pecado, Herodes. Aí o que vai acontecer? Por não querer ser repreendido, por não querer ouvir a voz da verdade e se quebrantar, a princípio Herodes vai prendê-lo. Só que Salomé, filha, né? Filha da sua amante, vai chegar para Herodes e vai, né? Dizer, deixa eu te fazer um pedido, porque ele se encantou com a menina. Pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou.
Pede o que você quiser, que eu te dou metade do reino. Não, não quero metade do seu reino, não. Eu quero só a cabeça do profeta numa bandeja. Mata esse profeta. E ele vai dar. João Batista vai morrer decapitado, sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque alguém que não queria ser repreendido precisava se livrar da verdade. João Batista vai ser morto como resposta à repreensão. A pessoa tem um coração duro demais para reconhecer os seus próprios erros e se quebrantar. Então é melhor ferir os outros, é melhor se afastar dos outros, é melhor se afastar da fé, é melhor se afastar da palavra, é melhor se afastar de Deus, do que ficar ouvindo aquilo que a pessoa não quer ouvir e que ela precisa mudar e ela não quer mudar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz: portanto, se ouvirdes a voz do Espírito, não o que, igreja? Não endureçais o vosso coração. Se Deus tem falado para você parar com adultério, se Deus ele tem falado para você parar com a fornicação, se Deus ele tem falado para você parar com a pornografia, se Deus ele tem falado para você parar com a bebedice, se Deus ele tem falado para você parar com o pecado, não endureçais o vosso coração. Ouça a voz do Espírito, porque é ouvindo a voz do Espírito que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Aleluia. Apocalipse, olha aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz: eis que estou à porta, e o que, igreja? E bato. Mas e aí? Jesus está à nossa porta hoje, quem crê nisso aqui? Amado, eu creio que enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor Jesus está à porta da casa, do coração, da vida de cada um de nós aqui. Eis que estou à porta e bato. Agora o que ele diz? Se alguém ouvir a voz, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Por que Jesus não entra na vida de muita gente e não muda? Ah, pastor, eu não entendo, eu estou na igreja há tanto tempo, por que Deus não muda a minha vida financeira, pastor? Eu nunca saio desse marado, dessa miséria. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, por que Deus não muda o meu casamento? Por que Deus não muda a minha saúde? Por que, pastor? Eu estou na igreja há tanto tempo, não adianta estar na igreja. Jesus tem que estar dentro da tua casa, dentro de você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. O que é ouvir a voz de Deus? É ouvir a palavra, é ouvir a repreensão, né? Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas. Só que o sinédrio foi lá e vamos matar Jesus. Jesus quer entrar no templo que é você. Diga glória a Deus. Mas para isso você tem que ouvir a repreensão. Qual é a resposta? Olha aqui para mim. Qual é a resposta que o Espírito Santo espera de nós à repreensão de Deus? Que nós venhamos abrir a porta, convidá-lo para entrar, colocar a mesa, para que ele ceie conosco e nós venhamos ceiar com ele. Deixa eu dar um conselho para você, estamos caminhando para o fim. Para quem não sabe ouvir, para quem não sabe ser repreendido, para quem não sabe ser contrariado, para quem não sabe ser ensinado, é muito mais fácil sair de casa do que ouvir a voz do Pai. É ou não é verdade? Para a pessoa que não sabe ser ensinada, é muito mais fácil virar as costas para o pai e ir embora de casa do que abaixar a cabeça e dizer: não, o senhor está certo, meu pai. Para quem não sabe ser repreendido, a pessoa padece no mundo, é igual o filho pródigo. Você sabe por que o filho pródigo vai padecer? Por culpa dele mesmo. Somos nós que arrumamos problema para a nossa cabeça quando a gente não é sábio a ponto de ouvirmos a repreensão. Quando nós não somos sábios o suficiente a ponto de ouvirmos a repreensão, a gente acaba arrumando problemas com as nossas próprias mãos. Aí a gente quer que Deus resolva o problema que a gente criou, por não ouvir a voz dele. Olha o problema. Olha o problema. Para quem não sabe ouvir a repreensão, é muito mais fácil sair do emprego do que ser repreendido pelo patrão. O patrão dá uma chamada, a pessoa fica toda doidinha. Quer saber do negócio? Também não quero saber. Vou sair mesmo. Quem é ele? Quem é que ele pensa que é para falar assim comigo?
Não sabe ser repreendido. Não sabe escutar, não sabe ouvir. Para quem não sabe ser repreendido, é muito mais fácil crucificar Jesus. É muito mais fácil cortar a cabeça do profeta. Tem muito crente ruim por aí. Muita ovelha. Ovelha não, bode. Dando amarradas por aí. Cortando a cabeça dos profetas. Por não saber ouvir a verdade. Por não saber ser ensinado e repreendido. Para quem não sabe ouvir, é muito mais fácil cortar a cabeça do profeta, calar a verdade, do que ser ensinado e salvo por ela. Para a gente finalizar, Provérbios. Eu falo que a gente vai finalizar, mas Deus vai dando. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, vai. Provérbios, capítulo de número 15. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 5, diz assim, presta atenção. O tolo, o que o tolo faz, igreja? Só o Alexandre viu isso. O que o tolo faz, igreja? Pois é. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Versículo 31 no mesmo capítulo 15 de Provérbios. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida, os ouvidos que atendem à repreensão da vida, farão a sua morada no meio dos sábios. Por quê? Porque houve a repreensão. Porque endireita seus caminhos. Porque aprende a fazer o que é certo e faz o que é certo. Porém, o que rejeita a instrução, verso 32, menospreza a própria alma. Quando você despreza, quando você quer tapar os ouvidos, quando você não quer ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus, quando você não quer mudar, você está menosprezando a tua própria alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Olha aqui para mim. Nessa manhã nós vamos orar. Eu vou orar por você, nós vamos orar juntos. E nós vamos orar na intenção de que você seja livre, de que você vença, de que você supere todas as situações contrárias que estão assolando você. Amém? O que está assolando você? A tua mente, teu coração. O que está assolando a tua vida, teu casamento, tua família, tua casa, tuas finanças, teu trabalho? O que está perturbando? O que está tirando a tua paz? Nós vamos orar para isso. Nós vamos orar para que através do sangue de Jesus Cristo você seja livre de todas as humilhações, de todas as situações contrárias. Porém, Deus só vai te dar vitória sobre os males. Deus, Ele só vai te livrar de todas as assolações quando? Quando você se humilhar perante Ele. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Eu já até quero pedir para que você veja esse texto de pé. Se coloque de pé. Toda a igreja se coloque de pé. 1 Pedro, no capítulo de número 5. Olha o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Olha a palavra que nesta manhã, que neste dia, o Senhor Ele está colocando nos nossos lábios para dizer para mim, para você, para todos nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de... Você sabe qual é a humilhação que Deus Ele quer que tenhamos nesta manhã? Não é que a gente tire a roupa, rasgue as vestes, role no chão, não é isso não. A humilhação que Deus quer é do nosso coração.
E a gente parar para pensar assim, meu Deus, essa palavra está falando comigo, essa palavra é para mim. Meu Deus, eu tenho que mudar isso, isso, isso e aquilo. Enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo está pontuando o que precisa ser mudado. Eu não conheço a tua vida, não sei como é que você é na tua casa. Eu vejo você aqui na igreja, dando glória a Deus, aleluia. Agora, quando você sai daquela porta para fora, eu não sei quem você é, mas Deus sabe. Amém? E é por isso que enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo está falando, isso aqui tem que mudar. Agora, a pergunta é, qual é a resposta que nós vamos dar para a repreensão de Deus? Nós vamos crucificar Jesus? Nós vamos cortar a cabeça do profeta? Nós vamos calar a voz da verdade? Ou nós vamos nos humilhar na presença dEle? Quem está disposto a se humilhar aqui, diga glória a Deus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Todos façam isso. Feche os olhos. E diga assim: neste lugar, Tu és real. Você pode adorar ao Senhor. Feche os olhos. Louve a Ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Você pode enxergar? Você consegue enxergar e entender? Se eu me humilhar diante do teu altar e aquilo que me custar, louve a Ele. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar ao Senhor nessa hora, meu irmão. Você pode levantar as tuas mãos, abrir a tua boca e adorar a Deus neste lugar. Você pode levantar as tuas mãos e pedir ao Senhor: Senhor, derrama sobre a minha vida a tua graça, derrama sobre a minha vida a tua glória, Senhor, para que eu não venha mais fazer aquilo que eu quero, para que os meus ouvidos não estejam fechados, mas para que eu venha ouvir a tua voz. Oh, meu amado, se derrama na presença dEle. Levanta a tua mão para o céu, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Diga com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz, a tua palavra, a tua repreensão, e entendi que a resposta tem que ser o quebrantamento, o reconhecimento, a humilhação. Por isso, ó Deus, eu agora vou me despir de toda a armadura. Diga bem alto: eu vou me despir de todas as desculpas e me derramar. Diga bem alto: e me derramar na tua presença. Perdoa, Jesus. Diga bem alto: perdoa, Jesus, o meu pecado, a minha dureza. Eu te glorifico nesta manhã. Glorifica aí, igreja. Glorifica aí, igreja. Glorifica aí, igreja. Levanta a tua mão. Aleluia. Abre a tua boca e se quebranta. Abre a tua boca e se humilha. Abre a tua boca e se derrama. Porque se o meu povo se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Aleluias! Neste lugar, louva, Tu és real. Vou me entregar, então se entrega a Ele nesta hora, meu irmão, minha irmã, adore a Ele.
vou me entregar totalmente. Agora diga bem alto: o teu toque abriu, a tua palavra abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Então se humilha, igreja. Se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero ouvir a igreja do Senhor dizendo: se eu me humilhar, se eu me humilhar, diga, e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sacrifique o orgulho. Mais vale um dia que toda a vida. Tu és minha fonte, minha. Você sabe o que mais custa para a gente sacrificar? O que mais custa para nós sacrificarmos não é o dinheiro, mas a coisa que mais nos custa sacrificar é o nosso eu, é o nosso querer, é a nossa vontade, é o nosso orgulho. A letra dessa canção diz que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. O que te custa e que te impede de fazer a vontade de Deus? É isso que você tem que sacrificar. Pastor, o que me impede de fazer a vontade de Deus são as amizades. O que me impede de fazer a vontade de Deus é o entretenimento, é o meu desejo pelo mundo, são as coisas desta vida, é o dinheiro. O que me impede de me sacrificar, de adorar a Deus, de me humilhar na presença de Deus, é eu buscar ali, é eu querer as coisas deste mundo. Então sacrifica nesta manhã, sacrifica o que te custa, e Ele vai te curar, Ele vai me curar, Ele vai nos curar nesta hora. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga para Ele: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Para terminar, fecha os olhos. Se eu me humilhar, glória a Deus, Pai. Nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Deus vai curar você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai curar você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai libertar a tua casa, em nome de Jesus.
Deus vai libertar a tua família em nome de Jesus. Deus vai restaurar os teus filhos em nome de Jesus. Deus vai te levantar financeiramente em nome de Jesus. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida em nome de Jesus. Mas se humilha na presença dEle. Se humilha na presença, sacrifica o que te custa, deixa o que te custa no altar de Deus essa manhã. Deixa. Tu inclinarás os teus ouvidos, deixa ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Se Ele é tudo isso na sua vida, se você acredita que Ele é tudo isso, aplauda bem forte a Ele e diga glória, glória a Deus. Você toma posse dessa palavra sobre a sua vida. Você sabe por que às vezes a gente não consegue viver as promessas de Deus em nossas vidas? Porque queremos andar com Deus, mas não queremos sacrificar o que nos custa. Não queremos abrir mão daquilo que nos custa perder, porque de certa forma é agradável ou a nossa carne ou a nossa personalidade, né? E aí com isso às vezes a gente acaba sacrificando várias coisas, simplesmente por não querermos ser repreendidos. O tema dessa mensagem de hoje é como responder à repreensão. Como é que você vai responder hoje? Qual é a resposta que eu e você e que nós vamos dar para Deus no dia de hoje, diante desta palavra, desta repreensão que recebemos dele? Volto a dizer, eu só conheço você da porta para dentro. Eu não conheço a sua vida da porta para fora. Mas eu tenho certeza que esta palavra, esta repreensão da parte de Deus, falou com cada um de nós. E de que maneira você vai responder para Deus esta repreensão? Ignorando-a, fazendo de conta que ela não é para você? Ou você vai abraçar esta palavra, tomar posse dela e mudar? Amém? Aquilo que você decidir é o que vai determinar o que você vai viver daqui para frente. Amém? É o que eu decido fazer com Deus é que vai determinar o que Deus vai fazer na minha vida. Se a partir de hoje eu disser, Senhor, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, parei, essa palavra falou comigo, me chacoalhou, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que parar de ficar crucificando Jesus toda hora, porque quando Jesus ele fala e a gente não ouve, a gente está crucificando Jesus, igual o Sinédrio fez. Eu tenho que parar de crucificar Jesus, eu tenho que parar de matar os profetas, eu tenho que dar ouvidos à tua voz. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta hora, né? Daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final, mas diante desta palavra eu quero pedir a você agora, nesse momento, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, tanto você que está aqui na igreja, como você que nos ouve pela internet, preste atenção numa coisa. Não faça a tua oferta de qualquer jeito, não faça a tua oferta de qualquer maneira. Você sabe por quê que eu posso dizer que a razão pela qual Jesus ele poderia... Entenda uma coisa, olha aqui para mim, igreja, deixa eu dizer uma coisa, olha a revelação que Deus está me dando aqui. Jesus ele iria morrer de qualquer maneira, diga glória a Deus. De qualquer maneira Jesus ia morrer, porque era plano de Deus, Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ser crucificado por nós. Então de qualquer maneira Jesus iria ser morto. E Deus ele poderia
permitir várias situações acontecerem, para que de fato a palavra se cumprisse e o seu filho como cordeiro fosse crucificado. Mas olha o que aconteceu, gente. Por que Jesus foi preso? Por que Jesus ele foi julgado, crucificado e morto? Qual vai ser o motivo da morte de Jesus, gente? Jesus vai morrer, sabe por quê? Pela ambição dos homens. Enquanto ele dizia que ele era o Filho de Deus, enquanto ele dizia que ele era o Messias, enquanto ele estava curando, enquanto ele estava libertando gente, ele incomodava, mas estavam deixando ele quieto. Mas quando ele mexeu no bolso, quando ele mexeu, quando ele tocou, ele repreendeu aqueles que nas ofertas retinham o que era de Deus. Aquilo foi o motivo, foi a razão, foi o estopim para que o barril de pólvora fosse aceso. E esse barril de pólvora levou Jesus até o Calvário, porque os homens queriam fazer aquilo que era melhor para eles, porque os homens queriam servir e adorar a Deus do jeito deles, porque os homens queriam fazer as coisas para Deus da forma deles. E até quando vamos fechar os nossos ouvidos para a repreensão? Até quando? Volto a repetir. Obrigado. Jesus poderia ser crucificado por várias razões, mas o que vai levar Jesus à cruz vai ser a dureza dos homens do Sinédrio, que por causa da ambição preferiram matar Jesus. Esse momento do culto é o momento da oferta. Meu irmão, seja fiel. Não faça como o povo estava fazendo. Se o cordeiro é 100, faça 100, não faça 80 para ganhar vantagem. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. E não crucifica o profeta não, amados. Não crucifica o profeta não, eu estou só trazendo a palavra, eu estou só te ensinando. Seja fiel a Deus, faça o teu melhor, amém? Se você vai fazer a tua oferta no cartão, só você ir lá no fundo. O evangelista Fabiano está ali, nosso diácono Divan está ali. Você que está nos vendo também pela internet, faça o teu melhor agora, já está aí na tela. Adore ao Senhor. Apresente aquilo que é agradável a Deus, não qualquer coisa, ou não aquilo que você quer para tomar vantagem, não. Faça o teu melhor. Nós que estamos aqui, levanta para o céu a tua fidelidade. Toda a igreja, por favor, apresente. Levanta para o céu, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Todos façam isso. E com seus olhos fechados, orem comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas eu quero que você diga isso com fé e autoridade. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e eu não quero crucificar a Jesus novamente pela minha ambição. Não, Senhor, eu quero, diante da repreensão, te obedecer. Por isso receba a minha fidelidade, o meu melhor, como cheiro suave, agradável a ti, e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, chorar por você, Pai. Ó Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, porque a tua casa, como nós falamos no início do culto, a igreja é o único lugar onde nós ouvimos palavras de fé, e a fé vem pelo ouvir, e é através da fé, é através de ouvirmos a tua palavra, crermos e obedecermos, é que vivemos o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, que o sobrenatural do Senhor, ó Pai, se manifeste na vida de cada filho e de cada filha que nesta hora está te ouvindo, na vida desta pessoa, ó Deus, que está recebendo a palavra, a repreensão, e ao invés de ignorá-la, está mudando o posicionamento e sendo fiel. Ó Deus, abençoa-nos poderosamente, que as tuas bênçãos venham nos alcançar como manda a tua palavra. Seja com cada um de nós rica e poderosamente. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos. Receba a adoração de cada um nesta hora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Sai do lugar, vem até aqui à frente, posite aqui na arca a tua fidelidade, vem louvando, vem adorando ao Senhor. Louve de ti,
Você pode louvar isso? Você pode declarar isso? Mais, muito mais de ti e menos de mim. Se coloque de pé, levante as mãos e louve, vai. E menos de mim. Diga isso ao Senhor. E menos de mim, oh, e menos de mim. Que Ele cresça. Você pode dizer isso bem alto para o Senhor. Diga: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir mais forte. Povo da internet, Deus abençoe você. Fique na paz até o nosso próximo culto. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, amém? Aleluia. Dá glória a Deus aí.